Olá, professores, olá, professoras. Meu nome é Alexandre e estamos aqui para mais um vídeo da série Conhecimentos Pedagógicos, Legislação Educacional, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Meu nome é Alexandre, sou educador e os meus contatos estão aí na tela. Aulas particulares, palestras, enfim, estou à disposição para ajudar no que for necessário. Essa série tem o objetivo de ajudar todos os profissionais da educação nos estudos para os concursos públicos e testes seletivos na área. E também tem o objetivo de ajudar os futuros educadores nos estudos e trabalhos universitários. Antes de começar, eu peço com muito carinho que você colabore com o nosso trabalho. Assista, comente, compartilhe e curta nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, tá? É muito importante para que você possa ficar por dentro de todas as novidades. Pois bem, como já foi dito, nós vamos continuar essa sequência de 5 aulas sobre a LDB, ok? Na primeira parte, então, nós já falamos até o artigo 4º, é uma parte longa, tem vários pormenores aí. Então, agora nós vamos dar prosseguimento a partir do artigo 5º. O artigo 5º é muito simples. Ele diz que é direito público e subjetivo à educação, ou seja, você não precisa requerer esse direito. É um direito que tem que estar à sua disposição. Tá? E dos 4 aos 17 anos, o aluno ele não tem a opção, o jovem ele não tem a opção de não ir à escola. Tá? Essa opção não existe. Ele tem que ir à escola. Ok? E esse artigo também fala que o grupo de cidadãos, ou enfim, qualquer pessoa tem o direito de requerer isso e de questionar o governo ou federal, ou estadual, ou municipal, quando esses não oferecem essa educação gratuita. Ok. O que o governo na esfera federativa tem que fazer? Ele tem que promover o censo escolar, que é o que diz o item 1 aí, tá? O censo escolar de todos os que estão na idade escolar, que é dos 4 aos 17 anos, fazer o levantamento da demanda da creche, que é dos 0 aos 3 anos, né, 4 anos incompletos, dos 0 aos 3 anos, e também fazer o recenseamento e calcular a demanda para a educação de jovens e adultos, ok? Que é conhecido também por EJA. O item 2, fazer a chamada pública. E 3, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Aí entra o conselho tutelar, caso essa criança, por algum motivo, não vá à escola. Ela não tem essa opção, tá, gente? A opção de não ir à escola não existe. Os casos são raríssimos, ainda assim, na esfera judicial. Então, apaga isso, tá? Então, o que acontece, pessoal? Esses itens, né, o parágrafo 2º, 3º e 4º, eles vão normatizar a questão do ensino obrigatório. Tá? Então, o que ele diz? Ele diz que, primeiro, os poderes têm que oferecer o ensino que lhes é obrigatório por lei. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver que ensino cabe a cada esfera do poder. Dando continuidade aí, o parágrafo 5º, ele diz o seguinte, que o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes de ensino, independentemente da escolarização anterior. Isso para as pessoas que, por algum motivo, tenham aí se enrolado, vamos dizer assim, né, no caminho aí na vida escolar. E um artigo que foi incluído agora em 2013 que diz: é dever dos pais e responsáveis efetuar a matrícula da criança na educação básica a partir dos 4 anos. Não tem conversa, ok? É obrigação matricular a criança ali a partir dos 4 anos na educação básica. O artigo 7º, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a iniciativa privada também pode ter escolas, também pode fazer essa história de educação básica, educação fundamental
infantil, fundamental e médio. No entanto, eles têm que cumprir algumas exigências. E quais são elas? Bom, cumprir as normas gerais de educação, obter autorização de funcionamento, avaliação de qualidade e capacidade de autofinanciamento. A não ser nos casos de algumas escolas aí que têm convênios com o Estado e, embora sendo escolas particulares, eles têm aí um viés de oferecer ensino também gratuito. Mas são casos poucos também, casos raros, ok? E o artigo 8º é muito importante para nós professores entendermos, porque a educação na prática, isto é, a criança dentro da sala de aula, ela envolve muita coisa. Essa é uma estrutura muito complicada e de logística muito complicada. Então, o que a lei diz aí no artigo 8º? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. O que isso significa? Significa o seguinte: cada um vai ter a sua responsabilidade, mas estão livres para celebrar convênios para poder potencializar o atendimento em alguns casos. Vamos imaginar uma cidade que você tem escolas do sistema estadual e escolas do sistema municipal. Você não precisa ter uma estrutura toda para oferecer a merenda municipal e uma estrutura toda para oferecer a merenda da rede estadual. Não, você pode ter uma estrutura apenas. Então, a rede estadual e a rede municipal vão celebrar um convênio para ver o que vai ser melhor, tanto para os sistemas, né, o que fica mais barato, e potencializado, ou seja, o que fica de melhor qualidade para a população. No caso, para a população que vai receber essa merenda, ok? E então o que acontece? A União, governo federal, no caso o MEC, ele vai fazer o quê? Ele vai coordenar tudo isso, tá? Responsável pela coordenação das políticas, e vai ter uma função que a gente chama de função supletiva e redistributiva. Como assim? Faltou alguma coisa, está faltando merenda, está faltando professor, então, na última das instâncias, o município não deu conta, o estado não deu conta, então a federação tem que dar conta, tá? Mas no fim, o serviço tem que ser oferecido, ok? E, para completar, cabe também à União a função normativa, ou seja, criar normas, criar leis, criar a estrutura, tá? O esqueleto da estrutura para que a coisa possa funcionar, tá? Esse parágrafo 2º aí diz aquilo que eu já falei, que é a questão da organização. Terão liberdade de se organizar, de celebrar convênios, com o objetivo de potencializar o serviço à população. O artigo 9º. O artigo 9º vai dizer o que a União tem responsabilidade nessa grande estrutura da educação brasileira. São mais de 50 milhões de estudantes na educação básica. Isso sem contar o ensino superior, tá? Então, só é muita gente, né? Nós estamos aí na casa dos 200 milhões de habitantes, 50 milhões na escola básica, isso quer dizer o quê, né? Quase um pouco mais de 25% da população aí frequentando a escola. Isso é bom, mas isso dá trabalho. Então vamos lá, o que a União faz? A União tem que elaborar o Plano Nacional de Educação, com a colaboração dos outros entes, né? Conselho Nacional, organizar as suas instituições, as escolas federais, prestar assistência técnica aos estados, ok? Dando prioridade à educação obrigatória, que é o quê? Dos 4 aos 17 anos. Ok? E o item 4 diz aí: estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar a formação básica comum. Esse item, pessoal, o item 4 aí do artigo 9º, ele fala dessa questão toda, né, dessa discussão que nós temos aí do currículo mínimo da formação básica comum. Então, é uma discussão que nunca vai acabar
e que é importante que nós, professores, sempre a tenhamos, né? O que é importante ensinar? Quais são os itens que não podem faltar? Ok? Continuando. A União tem a obrigação de fazer, coletar e disseminar informações sobre educação, tá? Assegurar um processo nacional de avaliação, isto é, são as provas, as avaliações externas. É necessário que a União tenha a obrigação disso. A União também tem a obrigação de cuidar do ensino superior, através de normas sobre cursos de graduação e pós-graduação. Também, aí no item 8, ela tem que criar formas de avaliação para a aferição de qualidade também do ensino superior. O item 9 diz que ela tem a obrigação de fiscalizar, reconhecer, credenciar e supervisionar as instituições de ensino superior e também as instituições que fazem parte do seu sistema, ok? O parágrafo 1º fala do Conselho Nacional de Educação, que é formado por representantes de várias associações, aí, sindicatos, governos e tal. O parágrafo 2º fala que a União tem direito a ter informação de todos os setores da educação, ou seja, tem que haver um cadastro, e esse cadastro ele tem que ser disponibilizado. Aqui nós chamamos de censo educacional, né, que ocorre todo ano. E no parágrafo 3º, ele diz que no caso de algumas instituições, no caso dos estados e do Distrito Federal, terem universidades, faculdades, aquelas atribuições do governo federal a respeito das faculdades passa para o estado nas faculdades do estado. Ok? Dando continuidade aí. O artigo 10º. O artigo 10º vai falar dos estados. Então vamos entender. Qual é a obrigação dos estados? É primeiro cuidar da própria casa, isto é, das escolas e das instituições de ensino que fazem parte da rede estadual. Depois, elaborar políticas e planos educacionais, plano estadual de educação, autorizar, reconhecer e credenciar, respectivamente, cursos das instituições de educação superior e estabelecimentos do seu sistema de ensino, sempre, né, como a gente já falou, em união com os municípios, garantir o ensino fundamental. Tá? Então vamos entender isso daí, pessoal. A lei diz que dos 4 aos 17 anos a criança tem que estar na escola. A lei diz que aquele que não teve acesso na idade própria, no caso o adulto, ele tem direito ao EJA. Tá? E diz que a responsabilidade é das escolas, da rede estadual da educação fundamental, isto é, do 1º ao 9º ano. Vamos imaginar uma situação que eu espero que nunca aconteça, mas uma situação extremamente crítica, onde o governo tenha que optar. Então, ele abre mão do ensino médio e abre mão da educação infantil e concentra no ensino fundamental, ciclo 1 e ciclo 2. Tá? De repente, você que está me ouvindo falar, eu sou do estado de São Paulo, você que está me ouvindo falar aí que é de outro estado, de repente, no seu estado, os ciclos têm outra formatação, tá? Mas do 1º ao 9º ano, isso é obrigatório em todo o Brasil, ok? Mas existe verba para tudo isso, tá? Para que a verba da educação não dê para suprir o ensino médio e a educação infantil, tem que acontecer muitas coisas ruins e espero que isso nunca aconteça, ok? E o item 7 aí fala da questão do transporte escolar, tá? Porque lá no comecinho, né, falou da questão de acesso e permanência. Então, para ter acesso e permanência na escola, um dos itens é o transporte. Ok? Muito bem. E Distrito Federal? Distrito Federal tem áreas, né, tem capacidade, tem legislação semelhante dos estados, ok? Apesar de não ser um estado, o Distrito Federal não é um estado, mas ele é igualado ao estado no que diz respeito à questão da educação. E para completar, o que os municípios irão se incumbir? Então vamos lá.
União é ensino superior e coordenar todo o resto. Estado, educação fundamental e ensino médio. Município, educação fundamental e educação infantil. Ok? E também as outras coisas que também cabem à educação, ao Estado e à Federação. Isto é, tomar conta do seu sistema, supervisionar, no caso dos municípios, as instituições particulares, mas apenas no que diz respeito à educação infantil, tá? E baixar as normas complementares para a sua rede. Outra coisa também importante, tá? Cabe ao município oferecer educação infantil em creches e pré-escolas. A prioridade é o ensino fundamental. Por isso que, infelizmente, nós estamos aí com alguns problemas muito sérios no que diz respeito à oferta de vagas nas creches, tá? Isso já deveria ter sido resolvido, mas infelizmente não foi ainda. A lei, ela é meio reticente no que diz respeito à creche, tá? Ela não obriga de uma forma incisiva como obriga a educação fundamental, o ensino fundamental. Então ainda é uma luta que a gente tem que ter ainda, nós educadores e a população, para que isso seja corrigido. Fala aí o item 6 de assumir o transporte escolar. Como nós já falamos, né, o transporte também é um setor onde pode ser celebrado um convênio. Então não é necessário que o município tenha um sistema e o Estado tenha um sistema. Não, eles podem celebrar um convênio, ver o que é melhor, o que é mais em conta e o que é melhor para a população. E celebrar esse convênio. Existem municípios que o Estado e o município separam o dinheiro do transporte e contratam uma empresa particular que faz toda essa logística. Funciona bem, tá? Existem casos que a prefeitura assume todo esse transporte. Existem casos que é dividido, ou seja, o Estado entra com uma parte e a prefeitura com outra. Enfim, pessoal, é o tal do regime de colaboração. E por último, tá, os municípios poderão optar por se integrar ao sistema educacional estadual, ok? Ou ter um sistema próprio, um sistema único. Isso vai depender da realidade do município, das questões financeiras e, de novo, daquilo que for melhor para a população. Ok? Bom, falamos do governo federal, falamos do governo estadual, do governo municipal e agora nós vamos falar das UEs, das unidades escolares. Qual é a responsabilidade das unidades escolares? Bom, depois de 1988, para ser mais exato, depois de 1996, as unidades escolares, as escolas ganharam a tal da gestão democrática. Elas ganharam uma certa autonomia. Lógico que essa autonomia tem limites, o limite é o que diz a lei, tá? Mas dentro desse limite, a escola pode e deve fazer esses itens aí. Primeiro, executar uma proposta pedagógica, elaborar uma proposta pedagógica. Nós temos aí também outro documento que também dá bastante pano para manga, que é o tal do PPP, né? Projeto Político Pedagógico. O item 2, administrar seu pessoal, seus recursos materiais e financeiros. Item 3, assegurar o cumprimento dos dias letivos e hora-aula estabelecidas. Veja, não é uma preocupação que tem que ser só do diretor. Ela tem que ser de toda a escola, de toda a comunidade escolar. Ok? O item 4, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Ou seja, o docente ele tem um plano de trabalho, ele tem ali algumas coisas que ele quer fazer, que já foram discutidas pelo conselho, já foram apresentadas, a escola toda combinou, não, nós vamos fazer tal dia, nós vamos fazer tal coisa, legal. Então, nesse dia, a escola tem que se esforçar para que esse docente tenha condições de fazer essa atividade, certo? Isso está em lei, tá? Não é sugestão, não, está em lei. O item 5, prover meios de recuperação para os alunos com menor rendimento, e aí nós vamos ter dois tipos de recuperação, né? A paralela e a contínua. Isso é tema para outra videoaula. O item 6, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. E aí nós temos vários exemplos positivíssimos pelo Brasil todo.
né, projetos. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o projeto Escola da Família. Nas prefeituras nós temos outros projetos que pegam pessoas da comunidade que trazem, por exemplo, para contar histórias. Enfim, são várias coisas aí legais. E isso não é só uma sugestão, tá? Isso é uma obrigação. Terminando já, né? O item 7. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, responsáveis legais, sobre as questões escolares, frequência, rendimento, inclusive falar qual é a proposta pedagógica daquela escola. O pai tem que saber e tem que estar de acordo com o que vai ser, com o que o filho dele vai aprender ou como o filho dele vai aprender, tá? E o item 8 tem aí o parceiro da escola, parceiraço da escola, que é o conselho tutelar, tá? Que se reporta diretamente ao juiz da vara da infância e da juventude. E esse parceiro faz o que para a escola? Entre outras tantas coisas que o conselho tutelar faz em parceria com a escola, uma delas, que é a que se refere esse item, é o controle dos alunos que tenham excesso de faltas. Ok? Então, acima de 50% do percentual permitido por lei, você já tem que levar esse caso para o conselho tutelar. Ok, pessoal? Pois bem, o 13º fala das obrigações dos docentes. Ou seja, o docente ele tem que tocar tudo isso, né? É ele que faz a coisa acontecer. Se o professor não fizer, nada acontece. Então participar da elaboração da proposta pedagógica, elaborar um plano de trabalho, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação, ministrar os dias letivos e as horas-aula conforme o estabelecido e colaborar com as atividades da articulação da escola com a família. Muito bem, pessoal. Temos mais 2 artigos aí para a gente completar. O artigo 14 diz assim: os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática. Ok? Como eu tinha falado lá da questão da gestão democrática. Isto é, com base na realidade da escola, essa gestão ela tem que ser discutida. Os profissionais de educação têm que participar da elaboração do projeto pedagógico e a comunidade tem que participar também, através dos conselhos ou através de outros elementos aí que existam para a comunidade participar. O artigo 15 diz que os sistemas de ensino, eles têm que, obviamente, dentro da lei, garantir que a escola tenha autonomia pedagógica e administrativa. Por quê, pessoal? Porque cada escola é uma realidade. Então a escola ela tem que ter uma certa autonomia para poder decidir um aspecto ou outro, ok? O artigo 16 diz assim: o Sistema Federal de Ensino compreende quem? As instituições de ensino mantidas pela União e todas as instituições de ensino criadas e mantidas pela iniciativa privada, que seja de ensino superior, que é a responsabilidade da União. E é a responsabilidade da União também os órgãos federais de educação. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal são as instituições de ensino mantidas pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal, e as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Estadual, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada, e os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Muito bem. Só um aspecto referente ao Distrito Federal, que as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram o sistema de ensino do Distrito Federal. Pois bem, pessoal, a gente vai continuar esse assunto, que ele é importante, aí na aula 3, tá? Nesse total de 5 aulas. Contato comigo, tá aí, tá meu celular, pode entrar em contato pelo WhatsApp, tá o meu Skype, meu e-mail, meu Twitter, o blog da Espaço Concursos tá aí. E se você quiser fazer uma aula virtual, interativa e personalizada e exclusiva, entre em contato com a gente, ok? Em contato também pelo e-mail que tá aí na tela.
Muito obrigado, foi um prazer você que assistiu aí até o final e até a próxima aula.